Falar com o Theo Lamounier, vamos? Bora. Cadê o Theo? O Theo tá na linha aí. Alô, Theo, bom dia. Theo Lamounier da Bybank, do tchaubanco.com.br. Diga lá, cadê você, Theo? Bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, João Henrique. Bom dia, Lucas Reis. Ô, Paulo, você sabe que intimidade, já dizia meu pai, é uma estrada ladeira abaixo, né? A gente pega a intimidade e o negócio fica... Você viu o Lucas com Não você, sei do que né? você está falando, Você viu Theo. o Lucas com você. Desconheço, você viu, né? desconheço o tema do qual você aborda. Nesse tocante aí, não sei opinar. Eu ia até eu vou aproveitar, mas é bom da gente tratar desse tipo de assunto com leveza e trazer humor, mas eu só vou aproveitar o gancho, então, dada essa intimidade e propor que no futuro vocês convoquem algum especialista para discutir a eficácia da pena privativa de liberdade. Será que colocar as pessoas na cadeia por conta de alguns crimes vale a pena mesmo? Porque tem gente aí que ficou 6 meses preso da época do mensalão lá e saiu com milhões no bolso, né? Mas enfim, depois fica o questionamento aí se é eficaz você prender as pessoas. É, né? Uma bela reflexão, Theo Lamounier. Mesmo porque a gente tem presos que estão dentro do sistema penitenciário aguardando sentenças por crimes de muito menor importância do que outros que já foram liberados, que estão aí nas ruas cometendo outros crimes e crimes contra a vida através do desvio de recursos públicos, através de outras falcatruas que a gente conhece muito bem. Pastel, qual será o nosso assunto e a nossa prosa de hoje? Adianta para mim, por favor. Paulo Leite, hoje nós vamos falar de um distanciamento que está acontecendo aí entre a economia real e o mercado financeiro. A frase que eu queria que as pessoas pregassem hoje na cabeça é que, muito embora a gente seja confundido com excesso de informações que economia são números, economia são governos e empresas, na verdade, a economia são as pessoas. Sou eu, Paulo Leite, Lucas Reis, João Henrique do Vale. E o que está acontecendo no mundo nesse momento é o seguinte: no Brasil especificamente, a pandemia do coronavírus, a gente não tem muito dado, ela está acelerando, mas o fato é que comércios estão fechando, lojas estão fechando, pessoas estão perdendo seus empregos, muitas pessoas aí estão vivendo do assistencialismo que está sendo colocado, e de um outro lado, de maneira surpreendente, o mercado de ações não para de subir. E aí fica aquele questionamento: por que o mercado de ações está subindo de um lado se as pessoas efetivamente estão, de uma certa forma, se dando mal na outra ponta? É essa reflexão que eu queria trazer hoje aí para a gente poder conversar um pouquinho. E essa economia, Theo, que fica às vezes distante da realidade, você bem falou, o mundo com um impacto econômico muito negativo, perda de emprego, fechamento de negócios, dificuldade para a realização de negócios, e por outro lado, alguém se locupletando dessa mesma realidade. Como que se explica isso e em que ponto nós erramos? Onde é que nós saímos da rota do caminho certo? Ô Paulo Leite, a palavra locupletar ela é bem própria dessa situação. Nós estamos vendo quase um esquema de pirâmide na Bolsa de Valores. Vou tentar explicar de uma maneira bem simples para o pessoal. Por que uma ação sobe de valor na Bolsa ou por que ela deveria subir de valor na Bolsa? Porque aquela empresa específica está vendendo mais, está aumentando seu patrimônio, está crescendo de tamanho. Isso aí faz com que a oferta e a demanda daquelas ações subam, mais pessoas querendo comprar porque elas apostam no potencial de longo prazo. Logo depois de crises econômicas, que é o que a gente está vivendo desde lá do dia 10 de março, quando os preços vão lá embaixo, pessoas que são puramente especuladores e detêm algumas informações, elas começam a comprar essas ações, o mercado começa a subir, as pessoas que estão desinformadas começam a comprar essas ações porque estão vendo elas subir. Isso aí é uma expressão que chama FOMO, Fear of Missing Out, medo de ficar de fora. E aí a pessoa comum, desavisada, vai lá e compra essas ações para lá na frente o mercado possivelmente voltar a cair. Mas o principal ponto disso tudo que está acontecendo são justamente esses mecanismos de incentivos irreais que chegam apenas no bolso dos bancos e dos grandes investidores. Essas promessas aí do Banco Central de comprar crédito, de fazer isso, aquilo, outro, está chegando só no bolso dos outros bancos e dos investidores que estão indo no mercado de ações, aproveitando que teoricamente estava muito barato. E no final das contas, a crítica é que essa situação não se reflete na economia real, porque o número de desemprego continua crescendo, as pessoas estão cada vez mais em dificuldades, a velha economia começa a se distanciar da economia real das pessoas. E a gente tem que tentar trazer luz sobre esse assunto para mostrar e as pessoas começarem a se informar, porque a informação, a verdade, ela liberta,
e entender que mercado de ações não é economia real. A nossa economia, de fato, continua em dificuldades. Ô, Theo, a gente volta naquela dicotomia do 99 versus 1, né? Os 1% sempre se beneficiando. Houve um movimento muito forte com o Occupy Wall Street, lá você me lembra o ano? Não vou saber de certo o ano do Occupy Wall Street, que seguiu um momento de crise também nos Estados Unidos. Se não me engano, foi a bolha imobiliária que havia estourado à época, o pessoal se indignou, mas aí de repente você entra novamente num momento de torpidez, parece que o gigante volta a dormir. Por que acontece isso? O pessoal acorda por alguns meses, se movimenta contra o sistema e de repente todo mundo volta de novo para aquele sono profundo. Será que a gente vai ver isso nos próximos meses também? Isso aí passa até um pouco pelo fisiologismo e pelos instintos do corpo humano. O nosso corpo, ele tende a economizar energia. Então, às vezes a gente tem essas esticadas, esses rompantes, a gente acorda, mas muito rapidamente a gente volta para aquele status de acostumar. Acho que um dia vale até a pena a gente conversar mais com calma sobre isso aí, como que... até recomendei para o Paulo Leite essa semana um vídeo que chama A História da Sua Escravidão, que foi um vídeo que mudou minha cabeça há 10 anos atrás e que eu recomendo que todos assistam. Mas o fato é que a gente volta a cair na rotina do dia a dia, volta a se preocupar com as pequenas coisas, e o sistema financeiro ele é todo construído para isso, porque a gente se preocupe com as pequenas coisas, de vez em quando vem esse rompante, esse afã de protesto, de não sei o quê. Com certeza a situação da pessoa que foi morta pelos policiais lá nos Estados Unidos, ela desencadeou um sentimento que estava reprimido. Óbvio que aquela situação em si ela é revoltante por si só, mas não é só isso. Aquilo ali é a última gota de um balde cheio d'água que começa a transbordar. Tudo isso que vem acontecendo, especialmente no mercado financeiro, as pessoas começam a processar no seu subconsciente. Poxa vida, o Wall Street mais uma vez está se enriquecendo, os investidores da Bolsa Brasileira estão se enriquecendo, e desculpa, mas eu vou falar o palavrão, mas nós aqui estamos nos fudendo, a verdade é essa, a gente está indo mal, tudo indo mal, e mais uma vez os banqueiros estão se enriquecendo. A nova economia, ela vem justamente para mostrar essa situação, porque no momento que a gente começa a olhar e entender que isso acontece ciclicamente no mundo, aconteceu em 2008, aconteceu em 2001 e vem acontecendo desde 1929, a gente começa a se antenar e buscar alternativas. E a nova economia, a economia do bem, essa que a gente está falando aqui recorrentemente, com certeza é uma das possibilidades da gente se libertar e começar a ver que existe um novo mundo, onde que as pessoas são colocadas na frente, onde que as oportunidades são mais iguais, onde que há pelo menos um critério de justiça mais objetivo na distribuição dos recursos do mundo. Theo, quando você analisa com a visão do especialista. E é claro que a visão do especialista, ela é construída a partir de realidades e informações que você tem. Você vê mais pessoas prontas a discutir isso que nós estamos discutindo aqui? Ou ainda continuamos com muito mais pessoas falando dessa economia tradicional, que passada a pandemia vai viver dos mesmos vícios e das mesmas histórias mal contadas? Paulo Leite, eu vou usar uma palavra aqui que talvez ela não seja muito apropriada, mas ela vai ser mais simples de explicar. O mal faz mais barulho, sabe? Quando a gente está falando do que é velho, do establishment, do sistema, daquilo que se conserva, isso aí faz mais barulho, tem mais poder. Mas eu que estou nessa toada da nova economia há 10 anos, eu nunca estive tão animado, porque a verdade é que as pessoas começam a olhar para isso, pessoas que eram da velha economia, banqueiros tradicionais, começam a se tocar que o mundo precisa mudar, que a distribuição dos recursos precisa ser feita de uma forma mais ética, mais justa. Esse assunto ele é um assunto que tem crescido e ele cresce de uma maneira viral, ele é exponencial. Ele está, cada dia que passa, sendo mais fomentado, tem mais gente falando no YouTube, tem mais gente falando da internet, tem mais gente convertendo-se, vendo que existem instrumentos que vão tornar o mundo um lugar melhor. E aqui até fica a dica aí para quem quiser procurar, a gente não está falando aqui de viés político, de esquerda ou direita, a gente está falando que existe uma alternativa para tudo isso aí. E que essa alternativa pode, de fato, impactar positivamente a vida das pessoas. As suas lives são feitas quando, de que forma? Conta pra gente, porque tem muita gente querendo continuar conversando isso com você. Paulo Leite, na 98live.com.br tem lá programas, você clica lá em Economia do Bem, a gente posta tudo lá.
No canal da 98 no YouTube, tá tudo sendo postado lá também. Tem o nosso canal que ainda está crescendo, que é o Falando de Investimentos, que estão replicando esse conteúdo em todos esses pontos. Quem quiser, já tem bastante informação. Eu falei, inclusive, sobre essa questão do distanciamento da economia real, das pessoas para o mercado financeiro, num vídeo mais técnico, que chama Pulo do Gato Morto, que está lá postado em todos esses canais. É só ir lá e acompanhar. Perfeito. Theo Lamounier, grande abraço, um ótimo dia para você. Participou conosco Theo Lamounier, que é CEO da Vybank. Olha, quer conhecer um pouco mais da Vybank? Tchaubanco.com.br, tchaubanco.com.br. Theo, grande abraço, obrigado. Um abraço, pessoal, até a próxima, e vamos ver se semana que vem a gente volta para falar só de coisa boa. Tem uma novidade muito interessante acontecendo aí no mundo, que é a primeira cidade privada que está lá em Honduras, mas é assunto para semana que vem. Até a próxima, pessoal. Daqui a pouquinho a gente fala. Até a próxima. Esse menino sabe se vender, né? Ele sabe. Nem sabe se eu vou chamar ele semana que vem. Você tá falando aí, Theo. Mas ele tem confiança nisso.